Cara, tem dia que a gente não quer treinar. Você acorda de manhã, não quer treinar. E eu vou te falar que hoje foi um daqueles dias que eu não queria sair da cama. Cheguei ontem do trabalho, era 1 da manhã e 7 da manhã já o despertador tocou pra fazer meu treino. Fiz aquela rotina pra eu não falhar, né? Tenho um hábito de deixar tudo pronto, arrumadinho lá pra não falhar no meu treino. E fui, sabe, quando você chega na porta da academia e fala: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não vou dar conta de treinar, vai ser aquele treino horrível e não vai ser produtivo e tudo mais. Meu cérebro falando aquele monte de coisa, né? Contando aquele monte de história. E hoje eu consegui zerar o peso de um equipamento. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu treino de forma com vários objetivos diferentes. Eu treino já há muitos anos, uns 10 anos mais ou menos. E hoje eu tô mais focado na corrida e fortalecimento. E quando eu puxava ferro para crescer, eu falava: poxa, não consigo zerar, todo mundo zera equipamento aqui na academia. E eu achava que alguma coisa eu tava fazendo de errado. Mas eu não entendia que cada um tinha um momento certo para que essas coisas acontecessem. Eu precisava respeitar esses momentos. E hoje eu consegui fazer esse feito histórico na minha história de treino. Mas fiquei contente e comecei a lembrar de tudo que aconteceu na história dos meus treinos. E naquele dia que era improvável de ter um treino de qualidade, eu consegui esse feito. Mas o que eu quero falar com você aqui são 2 assuntos. Eu não consegui chegar em casa para gravar isso. Eu precisava falar logo, então parei o carro aqui na rua para conseguir passar essa informação. Eu treinei por muito tempo. Eu me comparava com muita gente durante o treino e não tinha objetivo que eu gostaria. Eu via lá na época, quando eu tinha 19, 20 anos, eu queria ficar bombadinho e não conseguia ficar bombadinho. Era só com os venenos, a ajuda dos venenos. Eu não entendia algumas coisas, como por exemplo, limitação de biotipo, e que em algumas situações você está no esporte errado. Você pode usar o esporte para te ajudar, para te fortalecer para algumas outras coisas, mas talvez esse não é a tua vocação. O meu biotipo é muito difícil, cara. Ficar num shape monstro, muito difícil. E a academia me ajudou muito. Depois que essas academias fecharam, eu comecei a correr, comecei a andar de bicicleta, comecei a correr, e eu comecei a entender que o meu foco deveria ser endurance, um esporte de força, corrida, bicicleta. E a academia tinha me preparado para bike, para corrida, porque eu estava com uma estrutura muscular boa, mas eu nunca consegui ficar grande. E eu também não tinha disposição para passar pelo processo de quem tinha o meu biotipo realmente ficava grande, né? O pessoal tomar anabolizante, conseguir ter uma dieta legal, conseguir dormir certo. Eu não conseguia fazer isso daí pela rotina de trabalho, entre outras coisas. E eu não conseguia entender o processo, e mesmo não estando no foco ou no esporte correto, como que aquele hábito de treinar todo dia, de procurar me motivar, procurar estratégias para me motivar a sempre treinar, como que isso ia fazer bem pro próximo objetivo que chegaria, ou o próximo esporte que eu entraria depois. Então hoje eu faço minhas corridas, tenho um bom desempenho na corrida, apesar de ser relativamente novo no esporte. Estou correndo há uns 3 anos e já faço minhas meias maratonas com tempo de qualidade. Então eu tenho uma estrutura legal e eu sinto um prazer muito maior do que se eu estivesse na academia. Então eu fiquei meditando nisso hoje, depois que eu consegui levantar esse monte de peso, como que ajudou todo o processo, onde eu achava que eu não era capaz, que era injusto, que eu não conseguiria e tudo mais, aquelas historinhas todas que eu fui contando ao longo da história. Como que naquele momento era importante eu continuar focado em fazer, mesmo que eu achava que não estava dando resultado. E hoje teve uma situação onde eu aconselhei uma amiga.
E eu falei para ela o seguinte, que ela me ajudou em várias situações aí, com conselhos e tudo mais. E eu falei para ela uma vez assim, eu não sei o que está acontecendo, porque quem não me conhece aí, eu sou cristão, sou um cara que procuro sempre me evoluir na espiritualidade, procuro seguir tudo aquilo que está lá na Bíblia e tudo mais, eu sigo os mandamentos, procuro tirar insights de histórias que aconteceram que estão relatadas na Bíblia, para eu não cometer os mesmos erros, e procuro ter uma vida mais regrada possível, criação de hábitos, voltada para a espiritualidade. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Que as coisas não melhoram. Por que eu estou passando por situações tão difíceis na minha história? Sendo que eu estou fazendo tudo certo. Pô, mas Deus falou para fazer isso, eu faço. Falou para fazer aquilo, eu vou lá e eu faço. E dá errado. Por que isso acontece? Mas mesmo assim, em situações de dificuldades, eu procurava estratégias para manter o meu hábito de procurar Deus diariamente, manter o foco, manter disciplina, para que eu conseguisse sempre ter aquelas informações de estímulo, de proatividade e tudo mais, para eu conseguir ficar próximo a Deus, mesmo achando que alguma coisa estava errada. Falei, poxa, alguma coisa que eu não estou sabendo, que eu não aprendi ainda, porque eu estou passando por essas dificuldades. E em algumas situações você precisa enfrentar. A formação de um hábito é você insistir naquele hábito, porque a gente nunca adquire um hábito, a gente troca hábito. Hoje o esporte ele está na minha agenda porque eu substituí outro assunto, outra coisa que eu fazia que era menos importante do que o esporte. Como também a espiritualidade, ela está num lugar na agenda de um outro hábito menos importante. E é assim que a gente vai formando os hábitos. Agora, algumas coisas fazem sentido para mim, porque eu olho para trás e vejo que me esforçar em manter conexão com Deus me trouxe cada vez mais próximo a Ele, me fez passar por testes, ser cada vez mais forte. Me fala aí uma criança que nasceu andando, que nunca caiu, tomou um tombo, ralou um dedão. Você precisa passar por esses momentos de dificuldades para aprender algumas coisas. E é necessário isso. Eu aprendi, eu entendo que na vida tudo é um teste para ver se você se qualifica para o próximo nível. Dessa forma, eu também comecei a contaminar pessoas em volta, porque elas olhavam e falavam, caramba, o Bruno tá focadão, né? Ele tá olhando lá para espiritualidade, para Deus, e confiando que realmente Deus vai ajudar ele de alguma maneira. E eu comecei a contaminar amigos, comecei a contaminar a família. E uma peça importante para isso foi a minha esposa, que eu comecei a contaminar ela com o foco, e mesmo em momentos de adversidade e dificuldades eu estava focado e próximo a Deus. E isso começou a mostrar para ela uma pessoa que eu não era. Isso começou a aumentar o meu valor para ela. E consequentemente ela começou a procurar a Deus mais do que o habitual, porque quem que procura a Deus aí quando tá tudo bem, tem dinheiro na conta, tem estrutura familiar bem, casal feliz? Quem que procura Deus? Você vai procurar a CVC para viajar, fala a verdade. Você não vai procurar Deus. Como é que você vai criar um hábito de ser assim, de colocar Deus em primeiro lugar mesmo quando as coisas estão boas? É difícil, é muito difícil. E hoje eu faço uma analogia com Jonas. Jonas não entendeu o que Deus queria dizer para ele lá. Falou, pô, eu vou tomar conta do meu próprio entendimento aqui. Deus sabe de nada, eu vou para tal lugar. Mas Deus tinha mandado ele para outro lugar. Ele entrou num barco naufragou. Só que nesse negócio de barco naufragar, tinha pessoas lá que nem sabiam que era Jonas. E aí os caras se molharam, caíram na água, alguns morreram, outros passaram por grandes dificuldades ali até chegar na margem, enfim. Alguém se lascou junto, porque estava num barco que não sabia nem quem estava remando ao contrário. Eu entendo que em algumas situações, talvez é uma força inimiga que pode te causar um problema, ou não. Eu também acredito que o inimigo também te abençoa, porque ele precisa te confundir de alguma maneira, precisa te tirar de Deus, perto de Deus, né? Então, eu acho que ele também, se você for pensar nessa maneira, ele vai te enganar. Enganou Adão e Eva, que eram inteligentes, perfeitos, vai fazer o que com você?
E aí eu percebi que talvez o processo era parte para melhorar a espiritualidade da minha esposa, das minhas filhas, dos meus amigos. Eu precisava respeitar o processo de cada um deles. E hoje eu percebo que algumas coisas boas estão acontecendo mesmo sem eu pedir, eu não imagino que eu preciso de ser algumas coisas e vem coisas boas pra mim. Eu falo, oxe, mas que bênção, que gostoso receber isso, porque eu não pedi nem imaginei que eu precisava, e tá chegando, como chegavam coisas ruins lá atrás. Vai ser uma vida perfeita? Não vai? Não vai ser uma vida perfeita? Pelo amor de Deus, a informação aqui é outra. A informação aqui é mostrar pra você que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. São chamados de acordo com o seu propósito. Vai dar certo se você ficar focado em hábitos produtivos, você ter disciplina, você andar na direção de um propósito. Qual que é o teu propósito aqui? Você quer se conectar com Deus? Então tudo na sua vida tem que ser se conectado a Deus. Tem que ter Deus envolvido no negócio. As coisas vão acontecendo da maneira mais fácil e do jeito que Ele entende que tem que ser. Você vai aprender coisas, você vai passar por dificuldades, você vai passar por bênçãos, mas nunca vai ter um fim que de agora em diante a vida vai ser um paraíso, não vai. Mas o processo é mais fácil porque aquele que tem sabedoria, ele tem sempre que ter mais responsabilidade com a sabedoria. Então, você tendo entendimento e sabendo das coisas, como funcionam, vai ser mais fácil para você passar por dificuldades. Então, processo de formação de hábitos. Troca essas coisas ruins que você faz, cara. Larga a mão de pornografia. Procura alguma coisa, algum esporte, porque a pornografia ela libera muita dopamina, é muita coisa muito forte. Então você precisa colocar algo de alto impacto emocional aí no lugar. Troca por um exercício físico. Mesmo que você não queira, mesmo que você não gosta, vai. Não pensa no amanhã. Você só pensa no amanhã pensando o seguinte: amanhã eu não vou querer fazer, mas eu vou deixar minha roupa pronta aqui para poder acordar cedo e só colocar a roupa e ir mesmo sem vontade. Eu estava frio, cara. Eu saí de casa, falei, meu Deus, deixei minha filha lá, fazia uma semana que não vi minha filha, falei, eu vou lá treinar rapidinho, volto e fico com ela, porque eu preciso treinar. Se eu não treinar, daqui a pouco eu vou falhar em outra coisa, e aí vai indo, à noite eu já não vou na igreja, e assim vai embora, eu não vou fazer um monte de coisa. Então eu preciso ter esse foco em treinar, porque eu também preciso ensinar minha filha o que é foco, o que é disciplina, o que é motivação, como criar uma motivação, como estar motivado, carregar o sucesso no corpo, carregar o sucesso na mente, carregar o sucesso na família. Eu preciso mostrar isso para ela. Então você não vai ter uma glória sozinho, você vai contaminar a família inteira. E lembra no barco de Jonas, você vai precisar cuidar de quem está no barco. É justo. Pessoas que você ama, sua esposa, seu marido, seus filhos, se lascar porque você não está entendendo o negócio, você não está entendendo o sinal. Pensa nisso, raciocina nisso, vê se faz sentido e comenta aí o que você acha. Tchau.